queridos amigos. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa A Hora da Mediunidade. Hoje teremos o tema Aparições e Transfigurações. E comigo hoje, retorno aos nossos estúdios, Suelen Dantas. Muito bem-vinda novamente, saudade de vocês, viu? Eu ia dizer a mesma coisa. Gente, como eu tô com saudade desse programa. Muito obrigada por me chamarem novamente. Muito bom. Cristóvão Ramos, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Liliana, boa noite, Suelen. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham. Como assim disse Suelen, que alegria poder retornar a essa casa que tem nos incentivado ao estudo para que, da melhor forma, a gente possa facilitar o entendimento de todos. Que hoje a gente possa dar o melhor. Que assim seja. Amém. Graças a Deus, que assim esteja. Bom, vamos lá. Hoje é um tema muito legal, gosto muito desse tema. E vamos. Primeira questão é para você, Suelen. O que é as aparições? Tá, gente, é um tema... E as aparições tangíveis? Ok. É um tema que a gente não vai conseguir exaurir, tá, gente? Porque é um tema tão interessante. Para vocês terem noção, existem relatos sobre as aparições nas revistas espíritas de 1860 em vários meses, tá? Quem ficar curioso, vai lá nas revistas espíritas. Isso eu não sei onde encontrar. Vai no aplicativo Kardecpedia. Lá tem todas as revistas espíritas, separadinhas por mês, inclusive em outras línguas, tá, gente? Então, se tiver um parente aí na Espanha, na Itália, tem lá tradução em inglês também. Então, espalha aí a doutrina. Pessoal, olha, primeiro a gente tem que delinear que nós não trabalhamos com milagres, tá? As aparições são coisas naturais, são elementos naturais da natureza. Então, não vamos partir para o místico, para o campo místico. Por isso que a gente está aqui estudando. Do mesmo jeito que a gente tratou, não sei se vocês se lembram, lá no capítulo, no programa 7, que tem a de subdivisão, né, Liliana? A e B, 7.1, 7.2. A gente tratou sobre as características do perispírito, tá? Isso. É o programa... Só um minuto, Suelen. O programa 7 e programa 8. A gente colocou parte 1 e parte 2. Pronto. Programa 7, programa 8. Dê uma olhada lá que vai ter lá explicado. O nosso perispírito, ele é invisível, via de regra. Mas ele pode alterar essa visibilidade através da condensação das moléculas. Essa condensação, ela pode trazer uma visibilidade, que pode ser uma visibilidade vaporosa. E por que a gente chama de vaporosa? Porque é como se fosse o vapor da água mesmo, a imagem. Ela é bem sutil, bem leve. E ela pode ser uma aparição tangível, que é uma aparição mais palpável, tátil, você consegue tocar, tá? Então, essa, em tese, é a diferença entre uma aparição vaporosa e uma aparição tátil. Eu me lembro, no dia que meu pai foi fazer uma viagem para o interior aqui da Paraíba, e ele voltou para casa bem assustado. Porque, embora meu pai acredite, é daquele que acredita, mas que tem medo. E ele, minha filha, aconteceu uma coisa tão interessante comigo. Eu digo, pai, o que foi? E ele relatou que estava dormindo, ele estava participando da construção de uma barragem. E enquanto ele estava dormindo, ele disse que deu um sono muito forte nele. No quarto, ele disse que começou a aparecer como se fosse um redemoinho de vapor se formando. E ele ficou olhando, observando. Ele disse também que parecia uns vagalumezinhos, porque o vapor, de certa forma, brilhava.
E ele ficou observando. E se formou, da metade para cima, o busto de um rapaz de cabelo louro encaracolado. E aí ele se assustou, mas continuou olhando, né, sem querer acreditar naquilo. O rapaz foi e mostrou para ele o funeral dele, o velório dele na casa. E quando um veículo, ele falou lá a cor do veículo, parou na frente da casa e botaram o caixão dele dentro e levaram para ser enterrado. E meu pai, depois disso, ele disse que caiu num sono profundo. No dia seguinte, ele chegou para uma das meninas que cuidava da casa e relatou o fato. A moça ficou estarrecida. Ele fez, mas você conheceu um rapaz de cabelo... Ela fez, não, o rapaz que morava aqui. Morava ele e a mãe. E aconteceu isso, e ele disse que morreu de um acidente e saiu especificando tudo que o rapaz tinha dito para ele. A mulher regalou os olhos e correu dali e disse, nunca mais eu volto nessa casa. É um desconhecido, né? Quando a gente não conhece, a gente tem medo. Mas agora que nós já conhecemos, que vocês já conhecem, e vão lá na Kardecpédia, ver as revistas espíritas, dá uma olhada na revista espírita de 1858, de dezembro de 1858, que trata sobre as aparições, tá? De janeiro de 1859, que trata sobre o duende de Bayonne, que é bem interessante. E de 1859, de fevereiro, meu amigo Herman. Tem outras. Vocês vão lendo lá e vão vendo que vai aparecer bastante informação sobre isso. É contigo, Liliana. Obrigada, Suelen. Cristóvão, o que é as aparições? Dê-nos uma definição. Hoje as aparições, meus irmãos, têm sido muito comum. É muito fácil detectar quando a gente já está penetrado nessa doutrina. Porque esse fenômeno se realiza de muitas formas. Muitas vezes nós estamos num lugar, isso pode ser o nosso lar, às vezes um setor de trabalho, e a gente, de uma hora para outra, nos chega a um sono inexplicável, e isso, ali acontece o desdobramento, e a gente começa a visualizar irmãos chegando e fazendo com que a gente possa enxergar o que eles querem nos falar de forma diferente. Que normalmente eles nos falam pelos canais auditivos, pelos canais da vidência. Mas tem situações que esses irmãos nos mostram como se a gente tivesse simplesmente dentro de um matagal e nos faz surgir, através das águas, espíritos protetores daqueles ambientes. E dali se torna uma grande aula. Eles explicam de forma muito minuciosa como realmente acontece o trabalho dos espíritos protetores dentro dos ambientes da natureza. Uma certa vez, eu estava com a minha mãe, eu ainda criança, uns 9, 10 anos. Era uma situação muito difícil, as casas eram construídas de madeira e de barro, e essa madeira a gente ia buscar dentro dos manguezais. E um certo dia, minha mãe, ela levou tipo uma popularmente chamada topada, um tombo, e caiu se sujando, e ela gritou um palavrão. E nesse momento que ela gritou um palavrão dentro do manguezal, um espírito conhecido como pai do mangue, ele surgiu. Ele surgiu e eu vi de longe aquilo, fiquei sem ação. E minha mãe deu uma carreira que soltou as varas, soltou a faca, soltou tudo, saiu correndo. Corra, meu filho, que é um espírito ruim. Não.
Era a aparição de um espírito protetor, gente. Que onde a gente menos espera, esses espíritos dão o ar da graça e muitas vezes para nos auxiliar de alguma forma. Como também, muitas vezes, essas aparições vêm para nos assustar. São projetadas muitas aparições para vir trazer a gente o desespero, que é onde muitos dos nossos irmãos médios vai se afastando da doutrina. Quantas e quantas vezes a gente não já ouviu falar de uma mulher branca, vestida de branco, que nos deixa paralisado, a gente não mexe olho, não mexe nada. E essas aparições muitas vezes nos chegam para nos preparar ou para nos assustar e a gente se desviar dessa doutrina. E aí, meus irmãos, muitas vezes, aqueles que condições têm, podem ali detectar se o fluido no envoltório desses espíritos é bom ou é ruim. Porque se é bom, tem o seu brilho, tem a sua claridade. Mas quando é um espírito de outras intenções equivocadas, ali vai surgir uma energia opaca, como se fosse um nevoeiro em volta da criatura, no seu envoltório, do seu perispírito. Então, essas aparições hoje, né, esse mundo moderno, onde as câmeras tudo resistem, então a gente está vendo muito. Nós estamos vendo muito. Se a gente for colocar no YouTube aparições, é em tudo que é lugar e é de todas as formas. Liliana, é com você. Obrigada, Cristóvão. É como você falou mesmo, né? Essas aparições estão até deixando de ser uma coisa assombrosa, vamos dizer assim, né? Eu acho que as pessoas estão aceitando um pouco mais sobre essa realidade, né? Aceitando mais essa realidade que o Espiritismo traz para a gente, da imortalidade da alma, né? E essa capacidade de transcomunicação dos espíritos desencarnados com a gente aqui no planeta Terra também está evoluindo cada vez mais, né? Para quem pôde participar da palestra do... Esqueci o nome dele agora. Ele falou sobre a transcomunicação por aparelhos mesmo. TV, computador, gravadores e essas imagens na TV, no computador, a fala gravada captou, né, várias mensagens, várias comunicações através de gravadores. É uma coisa impressionante, para mim me chama muita atenção, né? Eu, desde criança, sempre vi, né? Sempre identifiquei essas aparições assim em alguns lugares. E realmente, essas aparições vaporosas, elas são mais rápidas, né? Como ela mesmo diz, ela é vaporosa, então ela aparece e rapidamente some. Que muitas vezes eu ficava, será que eu realmente vi isso? Não, eu vi, sabe? Eu fica meio na dúvida. Não, eu vi sim. Eu vi uma pessoa ali. Eu vi, sabe? Porque é tão rápido. E é o que a Suelen falou, às vezes o choque é tão grande que você não espera, que você trava assim, fica e some. Tem um caso engraçado que eu vou contar para vocês. A gente alugou uma casa e essa casa era um casal de idosos. A esposa faleceu primeiro e o marido foi por último, né? E eles tinham um filho só. E essa casa estava muito tempo fechada. Daí tinha uma edícula no fundo e tinha um quartinho de ferramentas. Vocês não imaginam o tanto de tralha que tinha guardado naquele lugar. Daí eu falei assim, não, eu vou tirar tudo daqui e vou jogar fora. Daí o filho dele falou, não, tudo bem, pode jogar fora. Não quis nem ver o que tinha lá dentro. Gente, mas tinha, tipo assim, torneira que ele trocava. Por exemplo, eu vou trocar uma torneira velha. Aí ele guardava essa velha.
resto de pedacinho de fio, tudo de parafuso que você imagina. Gente, tinha muita tranqueira. Daí eu ia tirando as coisas, falando assim, meu Deus do céu, como é que pode o ser humano guardar tanta porcaria? E assim, não vai usar, tá vendo? Tá tudo aqui, ó, a acumulação de coisas que não tem necessidade. Daí, na hora, me bateu na consciência assim, não julgue, não faça isso. Daí eu fiz, meu Deus, me perdoa, Senhor, olha o que eu tô fazendo. Aí falei assim, Senhor, dono dessa casa, me perdoa. Eu tô tirando as suas coisas aqui, porque a gente vem para cá. E comecei a conversar com ele no meu pensamento. E tirando as coisas. Na hora que eu viro, ele tá atrás de mim. Gente, eu parei e fiz. Tá bom. Acho que eu tô perdoada, né? E voltei para olhar de novo para dentro do armário. Aí, quando eu virei de novo, ele já não tava mais. Aí eu falei assim, eu acho que ele aceitou as minhas desculpas. Mas não foi que eu vi ele, gente. É assim, são essas aparições vaporosas que vêm, vão embora e acabou, né? Suelen, se você puder comentar para a gente sobre as aparições tangíveis. Eu lembro que tem alguma coisa do Chico, eu não cheguei a ver exatamente sobre isso, mas sobre as aparições tangíveis, nessa questão do espírito se materializar. Eles faziam, né, algumas reuniões mediúnicas, né, que tinha essa materialização do espírito, ele se tornava tangível, né, e também das experiências do William Crookes. Aí, se você puder falar alguma coisa sobre isso, por favor. O Chico, ele era um médium de efeito físico também, não é? Contudo, em certo momento da sua trajetória, Emmanuel achou por bem suspender essa atividade com ele para que ele focasse exclusivamente na psicografia, né? Porque era a finalidade dele, na realidade, se tornou a meta dele de vida, trazer essa quantidade de material bibliográfico para que a gente pudesse estudar bastante, né? Eu não me sinto, eu ainda não terminei de ler todos os livros em que Chico psicografou e me sinto na obrigação de fazê-lo antes de buscar ler outras coisas, viu? Eu sempre retorno para Chico. E havia essas reuniões. Irmã Sheila apareceu para Chico, né? Tanto que Irmã Sheila, olha que interessante, Irmã Sheila aparece de uma forma para Chico bem mais nova, bem mais jovial, com tranças, que chegam mais ou menos aqui até a altura do ombro, enquanto para Divaldo ela parece mais como uma mulher mais velha, o cabelo curto ali. Eu sei de Irmã Sheila porque eu dei uma estudada na história dela, na trajetória dela, assim que eu adentrei o centro, a União Irmã Sheila, né? Então eu tive que estudar. E olha que interessante, Paulo César Frutuoso, ele faz uma análise bem esmiuçada sobre as aparições, né, com William Crookes, até porque no Lar de Frei Luís, eles fazem também esse trabalho com aparições, né, e ele traz bastante informações sobre Kate King, na realidade, né, uma mulher de 15 anos que recebia, que era uma médium de efeito físico, e vocês imaginam, antigamente, como era difícil você ser um médium de efeito físico. Ela chegou a ser grosseiramente interrompida, né? Durante um momento desse de manifestação em que ela, no retorno do espírito ao corpo dela, ela voltou vomitando sangue. Então, respondeu criminalmente, né? A polícia era enviada à casa das pessoas. Quantos médiuns na antiguidade chegaram a ser médiuns mulheres, foram presas por bruxaria, porque não se compreendia o que seria a mediunidade de efeito físico, principalmente essas aparições. E elas acontecem desde o tempo bíblico, desde a Bíblia. Né? Aqueles anjos que apareceram para Abraão, para dizer para ele que a esposa dele iria engravidar, eram aparições tangíveis. Né? E permaneciam, pernotaram com ele ali. Havia uma concessão de permanência, embora que não sejam elementos carnais, tá?
Depois a gente vai conversar sobre essa questão da diferença entre uma aparição tangível e um elemento de carne. As aparições tangíveis são idênticas à matéria carnal? Idênticas em imagem, mas não em conteúdo, tá, gente? Quando você vira uma aparição tangível, pode ser que você a veja como uma pessoa normal, assim como você está me vendo. Só que ela é feita de material fluídico. Não há ali um elemento carnal, não há ali a coesão da molécula de carne, tá? Aquele ser que a gente vai encontrar em vários livros com a nomenclatura de agênere, ele não nasceu, ele não vai morrer, ele apareceu instantaneamente e ele vai desaparecer instantaneamente. Olha, no livro dos Médiuns, a gente tem, né, segunda parte, capítulos 6 e 7. Alguns exemplos dessas aparições. E eu achei interessante trazer para vocês aqui algumas perguntas que provavelmente vocês também devem estar fazendo. E aí eu vou fazer um tete-a-tete falando e respondendo. São coisas simples. Muita gente deve estar perguntando, mas que tipo de categoria de espírito aparece, né? Quem estuda, quem já fez o EJA, sabe que a gente tem várias categorias de espírito, né? Tem desde os impuros até os puros, passando pelos sábios, batedores, pseudo-sábios, neutros, levianos, benévolos, perturbadores. Então, que tipo de espírito costuma aparecer? Todo tipo. Não há uma especificação de que só uma categoria vai aparecer para você. Qualquer uma pode aparecer. A todos eles é dado se manifestar visivelmente? Sim, mas nem todos têm permissão para fazê-lo. Então, não se espante nem fique andando com medo dentro de casa, achando que você vai, de repente, abrir a porta do banheiro e tem lá uma entidade. Tem que ter permissão para fazê-lo, tá? Aí você pode me perguntar, mas Sueli, qual é a finalidade que esses espíritos têm para se manifestarem visivelmente? Vai depender. Qual é a natureza desse espírito? O que é que a doutrina nos ensina a fazer? Não é o nome que vai dizer qual é a natureza do espírito. O espírito pode se manifestar dizendo, eu sou Jesus. Ele vai ser? Não, depende do que é que ele fala, o que é que ele está falando. Então, dependendo da natureza dele, aquela tangibilidade, aquela manifestação pode ser boa ou mal. Se for um espírito bom, vai ser boa. Se for um espírito mau, a finalidade vai ser mal. Aí você pergunta, mas e sendo um espírito mau? Se ele está se manifestando para uma coisa ruim, por que o consentido? Para experimentar a quem aparece e para que talvez aquela experiência tenha um bom resultado. A gente tem que pensar qual é a finalidade das experiências pelas quais a gente passa. Se de repente alguém for extremamente cético e se depare com essa entidade e a espiritualidade veja que isso vai causar tamanho choque naquela pessoa que ela vai conseguir não se tornar espírita, não precisa se tornar espírita, não. Ela vai conseguir abrir a mente dela para estudar esse campo, fazer uma análise melhor. E não são todos os casos. Quando o Peixotinho fazia as sessões de aparições físicas, né? Foi-se registrado lá a presença, tem um livro próprio, eles registravam a presença das pessoas, e foi-se observado que de todo mundo que ia para as reuniões com o Peixotinho, poucos se converteram à doutrina. Então, não é a experiência que converte, não se trata disso. Mas saibam que se for permitido aparecer, e se for uma entidade inferior, e tiver uma má intenção, saibam também que há um consentimento de Deus, um consentimento dos espíritos mais elevados, que aquilo aconteça com uma boa finalidade. A gente pode não saber o que é, mas que ela existe, sim. E aí, qual é a finalidade que tem um espírito que se torna visível com má intenção? Amedrontar e muitas vezes se vingar. Todos vão querer fazer isso? Gente, é muito melhor você se vingar na surdina. Quando quem é o objeto da sua vingança não sabe da sua existência. Então, não se preocupe que os seus inimigos, seus obsessores não vão começar a aparecer para vocês. Para eles é muito mais interessante manipular suas emoções, manipular seus sentimentos, sem que você saiba que ele existe.
E é assim que eles atuam. Lá na escola de obsessão, vocês podem estudar sobre isso lá no livro Aconteceu na Casa Espírita, vão saber que existem escolas para obsessão. Se aprende que é melhor você ficar na surdina, ali, ao lado da pessoa, fazer um estudo das emoções. Eles observam nossas emoções através do nosso perispírito, da cor da nossa áurea, e aí eles começam a trabalhar essas emoções. Se eu sou uma pessoa muito medrosa, então eles começam a minar meu medo, e através desse medo vão conseguindo me sensibilizar, trazer inclusive doenças para o meu corpo físico. Eu espero ter respondido bastante indagações aí. Foi maravilhosa. Eu adorei. Eu gosto muito desse livro, Aconteceu na Casa Espírita. E eu tive essa mesma impressão assim que você teve. Como é que eles conseguem trabalhar nos pequenos detalhes? Em qualquer, assim, no mínimo do teu sentimento, ele capta e ele trabalha naquilo ali. Na coisa mais simples, que eu gosto de chocolate. Não, eu vou fazer ela comer chocolate igual uma louca para ela ficar doente. É tipo isso, gente. É uma coisa inacreditável. Aí você fica realmente, o vigiar e orar é fundamental. Cristóvão, algum comentário sobre isso? Nossa, que assunto pertinente na noite de hoje. Que bom. Pegando um gancho aí com a nossa irmã Suelen, muitas vezes a gente vê nas mesas mediúnicas espíritos se manifestando e narrando como eles realizam, né, a forma de aprisionar as criaturas terrenas. E eles só falam isso, é como se a providência divina ali, numa condição maior, abrisse um canal para ele. Você vai ter que falar. Porque quem leva as pessoas na casa espírita são esses irmãos. Observando o que Sueli estava falando, se não for por essas influências que nos visita a todas as horas do dia, em tudo que é lugar, não teria sentido a casas espíritas, meus irmãos. Não teria sentido as sessões de desobsessões. Então, por isso, esses irmãos já chegam na casa espírita trazido pelas equipes espirituais da luz divina, para que eles narrem. Muitas vezes, os médios preparados, ali vai narrar qual é a vontade deles, quais as suas intenções, que muitas vezes são eles que estão causando os verdadeiros vendavais. Muitas vezes são eles pela perseguição, pelas intenções vingativas, está destruindo as famílias, os lares. As influências deles também hoje, muito se vê falar, destruindo o setor de trabalho, meus irmãos. Porque a intenção deles é atingir aquilo que te evolui. Então, meus irmãos, a casa espírita, ela, além de fazer esse lindo trabalho que a doutrina nos permite, que é ali aquele momento de consultas espirituais, a casa espírita também está dotada de condições para orientar como combater essas forças contrárias. Então, essas aparições aí não é nada mais, nada menos do que a providência divina, fazendo você ver aquele vulto passando, vendo aquelas criaturas se aproximando e você sentindo aquele frio, aquele arrepio. E aí a gente muitas vezes começa a orar, não passa.
vai tudo que a igreja não passa. Não é que a doutrina espírita, meus irmãos, é melhor que as outras denominações religiosas, mas ela trabalha justamente aprofundando nesses casos que é tão ignorada pelos nossos irmãos de outras denominações religiosas. São os obsessores que nos visitam, que nos desperta em nós que algo está errado, e são muitas vezes a gente, viu, meus irmãos, que está gerenciando a presença dessas criaturas. Se não fosse um obsessor, se eles não trouxessem o sofrimento, de que forma a gente ia ter interesse de buscar no Evangelho de Jesus a melhora? Tudo está ligado, meus irmãos. Tudo está ligado. E aí Jesus, pelo acréscimo da misericórdia e da graça, envia seu exército de espíritos benfeitores a nos proteger, a nos livrar e a nos ensinar e orientar como desfazer essas influências. Olha como é importante a doutrina espírita nos tempos de hoje, cada dia tomando mais espaço. Liliana, é com você. Muito bom, Cristóvão. Obrigada, viu? Suelen, com você. O que são as transfigurações? Tá. Transfiguração. Você vai estudar mais sobre esse fenômeno para quem quiser acrescentar após a minha fala, no final do programa, no capítulo 7 do Livro dos Médiuns, tá? Que trata da bicorporeidade e da transfiguração. É bom que você já leia as duas. Quem quiser começar com a transfiguração, vai para o item 122, tá certo, gente? O que é a transfiguração? Vamos lá. A transfiguração, na palavra do contexto dela, é uma mudança, uma aparência de mudança. A transfiguração pode se dar numa contração muscular. Se vocês observarem pessoas que têm alguns tipos de doenças, quando ela perde o controle sobre aquele músculo, a face dela muda completamente. Mas a transfiguração que a gente vai tratar aqui é um pouquinho diferente. Não é só do músculo. A gente vai falar também de uma capacidade do nosso perispírito. Olha ele voltando aí de novo. Por isso a importância da gente entender todas as funcionalidades dele. A transfiguração, ela pode causar uma alteração no nosso, não no nosso corpo, mas vamos tentar entender praticamente. Eu tenho aqui o corpo físico. Meu perispírito, ele pode se expandir além do meu corpo físico e ele pode adotar uma coloração opaca, como o Cristóvão falou, deixar de ser invisível a ponto de modificar a aparência do meu, a aparência que você vai ter de mim. Ele não vai modificar a aparência do corpo físico. Ele vai suplantar, ele vai estar externo a este corpo e modificando a aparência dele mesmo, vai parecer que eu modifiquei o meu rosto, que eu modifiquei o meu corpo. Nós temos situações em que Jesus teve o fenômeno da transfiguração quando ele foi ao Monte Tabor com os discípulos, né? Que eles viram ele se modificando, e ali nós temos também na transfiguração o fenômeno medianímico e o fenômeno anímico. No caso de Jesus, foi um fenômeno anímico, porque foi do perispírito dele. Foi mostrar quem ele realmente era. E ele se iluminou de tal forma que os discípulos tiveram que colocar a mão sobre os olhos, tamanha era a luz dele. E a face dele se modificou completamente. E nós temos também um fenômeno de transfiguração medianímico. Eu posso dar a comunicação de uma entidade que vai se acoplar a mim e modificar a aparência. Como eu também posso ter uma modificação da aparência do meu próprio perispírito. A gente falou lá no programa 7 sobre alguns espíritos que apareciam com a aparência de lobo, de urso,
né, de animais, de jacaré, é também uma forma de transfiguração. Tá? Aí a gente falou que isso acontecia pela hipnose, né? A hipnose que alguns espíritos podem ter sobre outros, praticando essa hipnose em cima de outra pessoa e modifica o corpo dela. Ele faz ele entender, a gente falou ali do livro de André Luiz, em que uma mulher ela é determinada ela por uma entidade que se julgava juiz, acho que era em Libertação, que ela era uma loba. E como tal, ela deveria se transformar numa loba. E aí, aproveitando-se da culpa que tinha na mente dela, ela aceita a informação do espírito e aceita e se transforma numa loba. É um fenômeno também de transfiguração. Cristóvão, antes de eu finalizar, você gostaria de comentar alguma coisa sobre a transfiguração? Eu acho que a transfiguração, Liliana, hoje é o que mais é presente nas manifestações espirituais. Quando chega um espírito endurecido, esse espírito ele é notável pelos nossos irmãos consulentes, que muitas vezes causa nessas pessoas o medo, causa a insegurança. E nos estudos mediúnicos, é nos orientado a tentar controlar o máximo possível para justamente evitar passar para os consulentes esse medo, né? Porque muitas vezes as pessoas falam que é só o bater na mesa, é só o gritar. Não, as pessoas observam. O rosto dos médios mudam, fica muito rígido, e muitas vezes a gente não enxerga mais o semblante do médium, a face. Vê como se tivesse ali realmente outra pessoa incorporada naquele rosto que tira totalmente a identidade do médium. A gente vê isso demais nas mesas mediúnicas. Você quer ver outra coisa? Você está ali no momento de oração, seu semblante é um. Mas na hora que você está manifestando o seu ódio, seu semblante é outro. Então, quando nos chega os espíritos, mentores e guias, o semblante do médium é pacífico, transmite, né, todo aquele consolo aos irmãos consulentes. Mas, quando chegam os espíritos, vamos dizer popularmente, pesado, é aí onde muitas criaturas vão às casas espíritas só uma vez. Porque eles saem dali apavorados. E aí essas transfigurações, hoje, é muito, muito, muito presente mesmo. Muito. É o que mais se vê hoje, essas transfigurações. Liliana? Obrigada, Cristóvão. Chegamos ao fim. Foi muito bom tê-los aqui. Foi muito bom mesmo. Gostei. E voltaremos mais vezes, certo? Conto com vocês sempre estarem aqui, trazendo esses ensinamentos para a gente, que enriquece muito acerca da mediunidade, né? Para a gente entender o que é, como é. É um tema bem amplo e eu aprendo muito. Todos os dias eu estou aqui aprendendo muito com vocês. E nós aprendendo também com você. E dizer para todo mundo, gente, estude o que foi colocado aqui, vai lá no livro, questiona, lê o livro dos médios, leva esse teu questionamento para o centro espírita, conversa com os companheiros, traz novas ideias, perguntas ao programa, tá? Não só nesse, mas em todos os outros. Aproveite, explora bem essa equipe que está sendo trazida aqui para vocês. Olha, o espírita tem que ser um estudante costumeiro, viu? Ele não pode ser só um daqueles que fica só afirmando com a cabeça ou ouvindo quem está ali na frente falar, não. Ele tem que estar o tempo todo questionando, indagando.
É o tripé da doutrina espírita, viu? Filosofia também. Cristóvão. É isso, meus irmãos. Somos eternos aprendizes. Se estamos aqui nessa grande escola que é o universo, como aluno, como poderia um aluno já querer ensinar? Então, somos todos alunos dessa grande escola e agradecendo essa grandeza do amor divino de Jesus, que todo dia nos ensina alguma coisa. Significa que o mundo está aberto. Precisa apenas de a gente ir buscar nessa fonte maior, que é o Evangelho de Jesus. Através do entusiasmo de aprender, conquistar o conhecimento, um só objetivo, repassar. Muito bom, meus amigos. Aos internautas, obrigada por estarem conosco, nos acompanharem até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo programa.